Olá, como estão? Espero que bem. A questão hoje é a seguinte: por que essa busca incessante de parâmetros científicos, uma tal cientificidade para validar o que aparece nas relações humanas ou nas, como a gente chama, ciências humanas? Por que essa busca frenética de pessoas que falam no YouTube, que falam em podcasts, semanalmente eu vejo, hein? Pessoas com autoconhecimento de humanas, filósofos, sociólogos, psicólogos, terapeutas, que para validar o que estão dizendo, usam a velha frase: a ciência prova que, é cientificamente provado que. Bom, essa é uma questão que eu bato sistematicamente aqui e vou continuar batendo nela, batendo essa tecla, para que a gente possa ter alternativas de pensamento e crítica a respeito do que já está naturalizado e muitas vezes nem se percebe, as pessoas próprias que usam isso, que estão tentando passar uma cientificidade que elas estão passando, na verdade, uma categoria completamente paralela e não convergente à complexidade das relações humanas, seja no âmbito terapêutico, seja no âmbito das relações éticas, sociais, antropológicas, políticas. Então, eu vou aqui ler para vocês algumas citações sobre essa questão. Depois vamos comentar um pouco sobre ela. No livro A Philosophy of Freedom, de Lars Svensson, ele fala assim: Michael S. Gazzaniga, que fundou a disciplina de neurociência cognitiva, observou que existe uma superstição generalizada sobre o que uma varredura cerebral pode nos dizer. Entre outras coisas, ele aponta estudos que mostram que as pessoas consideram as explicações de fenômenos psicológicos mais confiáveis se forem acompanhadas de uma varredura cerebral, ainda que a imagem em questão não tenha relevância para a explicação. Eles até consideram explicações cientificamente inferiores, mas acompanhadas de imagens, como mais confiáveis do que explicações cientificamente sólidas, mas sem imagens anexadas. Ele chama isso de fetiche do cérebro. Ou seja, o criador, né, da disciplina da neurociência cognitiva denuncia que há um fetiche a respeito das imagens cerebrais acompanhadas. Então, ele fez experiência em aulas, com alunos, em classes diferentes, mostrou uma pesquisa científica num texto, e foi perguntando a validade daquela pesquisa. Na outra aula, ele apresentou a mesma pesquisa acompanhada de imagens neurocientíficas cerebrais que não tinham nada a ver com aquela pesquisa. E a credibilidade dos alunos cresceu nessa aula. E outras, ele só levou imagens, que também não tinha nada a ver com a explicação, falsas, ou nada a ver com a explicação. Porém, porque estavam ali cientificamente comprovadas, a aceitabilidade da explicação foi maior do que se ele tivesse feito sem essas imagens. Essa é a busca constante do ser humano e compreendo que no processo evolutivo do ser humano se estabeleça que o ser humano precisa de padrões, precisa de formas para que ele possa, a priori, antecipadamente, enfrentar o real, para que ele possa ter uma previsibilidade, porque o caos é a completa falta de previsibilidade, ausência de previsibilidade. Não podemos ver no caos, precisamos prever minimamente o amanhã, e isso foi muito importante para o processo evolutivo do ser humano. Aquele hominídeo, né, Neandertal, não sei como chamar, ancestral nosso, que um dia parou de pescar, pescava só para o dia a dia. Tinha 3 pessoas, pescava 3 peixes. Um dia ele pescou 4 peixes e aí ele não jogava fora. Um dia se deu conta, porque eram 3 pessoas, 4 peixes era demais. Então um dia ele se deu conta, não sabe se por quê, que ele podia guardar aquele peixe para o outro dia.
No outro dia ele precisava pescar não mais 3 peixes, mas 2. Pescou 3, guardou mais um. Daqui a pouco ele viu que ele podia ter um estoque de peixes, não precisar pescar todos os dias para alimentar a família. Isso é importantíssimo para a evolução da própria espécie e da comunidade, porque deu tempo livre para fazer outras coisas. Então, essa previsibilidade, essa busca da regularidade dos padrões é importantíssima para a vida diária das pessoas, para a nossa vida diária. A questão é que essa não é a única forma de enxergar as relações humanas, e muito menos de pensar uma sociedade, através de comprovações de regularidades que adentram esse parâmetro científico e medível de imagens, de neurociências, de estatísticas, de matemáticas e de números. Vou mostrar outra coisa para vocês aqui, sobre do Leonard Mlodinov. O autor escreveu O Andar do Bêbado, como acaso determina nossas vidas. Uma coisa fundamental dessa aceitação científica é que ela preenche uma expectativa nossa. Tanto da nossa vida diária, nós precisamos preencher essas expectativas com padrões para antecipar nossas ações, nossas emoções, nossas práticas, né? Mas também essas expectativas podem, e muitas vezes acontecem, de enviesar a nossa leitura e a nossa visada do real, inclusive de nós mesmos. E é isso, essa é uma das questões que o Leonard Mlodinov trata nesse livro. Se não me engano, ele também é matemático e estatístico, e ele também questiona essa vida que é feita através de medições de padrões para, a partir disso, ter uma leitura fidedigna, entre aspas, do real. Sempre lembro de um superintendente que eu trabalhava numa empresa que ele adorava números, tudo era número, inclusive a educação de caráter para ele poderia ser numerada, né, fazer uma educação de caráter, uma educação em valores para ser numerada, posta em porcentagens, em gráficos, e isso poderia ser, como ele mesmo dizia, como uma fábrica fazendo um automóvel, ou seja, não tem coisa mais errada, mais fora uma concepção de humanas, né, do comportamento humano consigo mesmo e no social, que encarar o ser humano como se fosse um produto, como se fosse uma fábrica de automóveis. Mas assim ele pensava, ele dizia aquela frase: os números não mentem. E eu retrucava: e nem dizem a verdade. Eles falam aquilo que nós queremos que eles falem. Então, o Leonardo Mlodinov questiona exatamente nesse livro, Leonardo Bêbado, essa procura incessante do padrão matemático para se relacionar e ser uma forma de relacionar-se com o mundo, com outras pessoas, inclusive consigo mesmo. Ele diz aqui, dá um exemplo, dá vários, eu peguei aqui um exemplo. As expectativas também afetam nossa percepção do sabor. Ele está falando aqui sobre como reconhecer os vinhos, né? Como dar notas aos vinhos, as pessoas especialistas que degustam vinho para dar notas aos vinhos e depois pô-los à venda com essas notas. Então ele diz assim: as expectativas também afetam nossa percepção do sabor. Em 1963, 3 pesquisadores acrescentaram secretamente um pouco de corante vermelho ao vinho branco, dando-lhe uma aparência de rosé. Pediram então a um grupo de especialistas que avaliasse sua doçura em comparação ao vinho não tingido. Para os especialistas, o falso rosé apareceu mais doce que o vinho branco, o que correspondia às suas expectativas. Outro grupo de pesquisadores deu 2 taças de vinho a um grupo de estudantes de enologia. Ambas continham o mesmo vinho branco, mas a uma delas foi acrescentado um corante insípido de antocianina de uva, que fez com que o vinho parecesse tinto. Novamente, os estudantes notaram diferenças entre o vinho tinto e o branco, segundo suas expectativas. E num estudo feito em 2008, um grupo de voluntários deu nota melhor a uma garrafa com etiqueta de $90 que a outra com etiqueta de $10, embora os sorrateiros pesquisadores tivessem enchido as duas com o mesmo vinho. Então, as nossas expectativas influenciam a maneira como vemos as coisas. Isso não estou falando não estou falando uma revolução aqui do pensamento, é óbvio que isso acontece. Então, quando as pessoas veem uma imagem de uma neurociência do cérebro, nessa expectativa que se implantou
de que a ciência é a validação de todas as coisas da nossa relação humana, saindo do campo da física, saindo do campo da biologia, saindo do campo das exatas, digamos assim, preenchendo essa expectativa, tendemos a achar com mais validez científica e de conhecimento e de verdade alguma coisa que é acompanhada com uma imagem de um cérebro ou de uma estatística ou de um número. Não é à toa que os vinhos antes eram vendidos como estrelas, né? 2, 3, 4, 5 estrelas e vendiam X. Até que alguém se deu conta, peraí, vamos botar número aqui. Vamos botar de 1 a 100. Né? E aí eles mudaram a maneira de apresentar o nível do vinho, em vez de por estrelas, qualitativamente, bom, mal, regular, muito bom, para números. Aumentou absurdamente a venda de vinhos, porque as pessoas acreditam piamente, sem questionar, que aquele número está dizendo algo de real a respeito daquele vinho. Mas, como diz o Leonardo Mlodinov, qual é a segurança de que aquele vinho que foi 79, avaliado em 79, dos 80 a 100 vendem muito, dos 80 para baixo vendem muito pouco. Então, qual é a segurança que temos de que aquele vinho que foi avaliado em 79 nesse momento, daqui uma hora não seria avaliado em 80? Nenhuma. Porque essas questões são subjetivas, nada a ver com cientificidade. Degustação de vinho, de alimentos, de vodka e várias outras que ele coloca no livro, inclusive coisas que aparentemente seriam estatisticamente matemáticas, são completamente avaliados subjetivamente de acordo com as expectativas e outros vieses cognitivos que temos, que são importantes em alguns momentos, mas que podem ser falhos e falsos, nos darem falsos conhecimentos e impressões, quando usados para outras relações, que não aquelas às quais eles, teoricamente, teriam uma validade. E com certeza não é na relação humana com os outros e consigo mesmo, nem em terapias, que essas abordagens terão alguma validade a mais. Outra parte interessante aqui é do Fukuyama, que ele diz assim: por quê? Porque assim, por que as pessoas querem isso? O que elas buscam com isso? Por que os consumidores procuram essa validação científica? Ele coloca assim: esse interesse dos pacientes, aqui ele fala das terapias, né? Esse interesse dos pacientes pelas explicações químicas é alimentado pela propaganda dos laboratórios e outras informações, entre aspas, na linha biológica. Ele está falando aqui da psiquiatria especificamente. Tudo parte da cultura da terapia, mas obedece a tendências mais gerais da sociedade atual. A esse respeito, ele, Fukuyama, aponta 3 tendências. O interesse das pessoas a serem considerados pacientes são por essas 3 razões, vai dizer ele. O desejo das pessoas de medicalizar ao máximo seu comportamento e assim reduzir a responsabilidade por seus atos. Eu sempre falo que a psiquiatria biológica ameaça fortemente o desenvolvimento da personalidade moral dos seus pacientes, dizendo a eles que eles não são responsáveis por seus atos e por seus comportamentos. Interessa a eles quais forem. Querem colocar isso como se fosse, que nem é culpado por ter uma dor de garganta. Acontece. Eles querem trazer essa mesma vertente médica para a psiquiatria. Só que para o comportamento humano existe uma coisa chamada ética, relação consigo com os outros. E isso a psiquiatria biológica ameaça diretamente quando quer trazer um parâmetro médico objetivo para uma relação humana consigo mesmo e com os outros. E aqui diz Fukuyama exatamente isso. 2. A pressão dos poderosos interesses econômicos que participam desse processo. Esse interesse inclui prestadores de serviços sociais, como professores e médicos, que sempre preferirão atalhos biológicos a intervenções comportamentais complexas, bem como as empresas farmacêuticas que fabricam os medicamentos. Também já falei isso muitas vezes.
esses diagnósticos são atalhos cognitivos. Eu compreendo no dia a dia que precisemos de atalhos cognitivos para estabelecer ações e pensamentos e a razão prática precisa resolver coisas no nosso dia a dia e atalhos cognitivos são importantes. Mas um processo terapêutico, esse atalho cognitivo, ele não traz nenhuma informação nova, ele esconde e vela aquilo que poderia aparecer num processo terapêutico de forma mais ampla. Um atalho cognitivo serve para não precisar investigar mais. Em certos momentos da vida, isso é importante, mas não nessas áreas das humanas. Às vezes é justo o contrário, o que precisamos é parar para investigar. E com a consciência ampla e atenta, e não drogado com um psicotrópico qualquer. Um atalho cognitivo serve para parar a investigação, para virar para o outro lado, não precisar mais procurar, para não conhecer-se a si mesmo naquele momento. E continuo dizendo, compreendo que em alguns momentos seja necessário. Mas isso não é uma forma de tratar constantemente as suas questões pessoais e existenciais. Porque isso não revela, faz ao contrário, vela, encobre, joga terra por cima, que vai cobrar fatura, que vai cobrar lá na frente. Outras questões ou de outras formas, inclusive muitas, no corpo, o fato de a pessoa viver usando atalhos cognitivos para não precisar pensar, para ser rápido, para poupar tempo, né? E a partir disso vai ter uma cobrança mais adiante, muitas vezes, no corpo ou na própria mente, que a pessoa não consegue mais exercer plenamente, de forma coordenada, organizada, seus próprios pensamentos. E a última, a tentativa de medicalizar tudo, expandindo as fronteiras da terapêutica para abranger um número cada vez maior de circunstâncias. Então, por que as pessoas querem ser consideradas pacientes? Porque elas não querem se responsabilizar pelos seus atos, porque essas pessoas, muitas vezes, no lado de prestador de serviços sociais, instigam os outros, que sempre tem um caminho mais fácil, mais curto e mais rápido, e quem é que não quer isso, dizendo que vai curar todos os seus problemas, e também com essa tentativa de medicalizar tudo, expande, né, a fronteira da medicalização e da cientificidade para outros âmbitos do nosso comportamento. E ali sempre tem uma resposta pronta e certa. A gente não precisa muito pensar, refletir sobre nossa vida, fazer revisões, sentar para conversar com o outro, ouvir o outro, compreendê-lo, tentar mudar, trazer um modo de ser juntos, uma construção compartilhada, seja com o que for. Nada disso é necessário. Porque a sociedade pede também que os médicos e a psiquiatria biológica avancem as suas fronteiras para eles se sentirem incluídos nesse mundo de pacientes dos quais não é necessário muito pensamento. Antes diziam que sempre, né, os governos ditatoriais eles eliminavam a filosofia logo de cara, né? Como toda ditadura eliminava a filosofia das disciplinas, botava ela para escanteio. Hoje, as instituições não precisam mais fazer isso porque a própria sociedade está fazendo isso. Ela mesma não quer mais pensar, ela mesma não quer mais conversar, ela mesma não quer mais ouvir, ela vai no Instagram em 15 segundos, tem tudo pronto. A sociedade mesmo está fazendo o trabalho que antes era feito por esses inquisidores ditatoriais, por essas instituições de poder. Hoje, as instituições de poder só estão esperando que a sociedade diga: venha, venha, porque eu quero cada vez mais medicalização, quero cada vez menos perder meu tempo, quero cada vez menos ter que me conhecer e conversar comigo mesmo, com as pessoas. Relacionamento é uma coisa, se tornou uma commodity, porque relacionamento é uma coisa que, para valer a pena, para durar, requer tempo, requer conversa, seja o terapeuta, seja o amigo, seja amoroso. Então, os sinais de que a nossa vida está como exatamente a sociedade quer, é quando ela mesma pede para que essa cientificidade avance suas fronteiras e adentre a sua própria vida. Não tem, né, a quem culpar. Vamos pensar em Kant, né?
Somos culpados pela nossa própria minoridade. Qual é ela? Escolher pessoas que pensem pela gente, escolher pessoas que nos eduquem, escolher pessoas que nos aconselhem. Sem precisarmos ter a nossa própria posição a respeito dessas próprias coisas que são nossas coisas. Então, uma das explicações aqui, né, é essa. Por que é tão em moda essa dinâmica de cientificidade nas humanas? Porque o jogo do paciente, tem um jogo do paciente, ele reivindica hoje o direito de ser reconhecido como doente, de ser reconhecido como paciente, como passivo, para que a medicalização, para que a ciência, para que a estatística, para que a matemática dê as soluções daquilo que ele carrega dentro dele mesmo. Então eu compreendo que todas esses movimentos existenciais do nosso tempo, não tem como isso ser freado, como isso voltar atrás. Eu compreendo os movimentos históricos. Eu só tendo a advertir que, por mais que esse movimento seja legítimo historicamente, é mais legítimo ainda nós, como pessoas, darmos os limites fundamentais do nosso ser. Queremos ser a partir de indicações e medições externas de padrões científicos que não podem medir aquilo que nós somos, simplesmente para não pensarmos e usarmos seus atalhos cognitivos, ou vamos realmente, como dizer Kant, ter a coragem de pensar por nós mesmos, sobre nós mesmos, e a coragem maior para mim de sentar e ouvir outra pessoa da qual nos importamos, ouvi-la de forma aberta, abrirmos para o outro e deixarmos o outro abrir-se para a gente. A palavra em grego que eu gosto muito no estoicismo é oikeiosis. Oikeiosis tem várias significações, mas uma delas que eu gosto muito é a apropriação. Apropriar-se é considerar aquilo que era de outro meu, é próprio agora. Aquilo que era estranho, que era allos, que era alien, passa a ser meu. Entra no meu espectro daquilo que eu considero importante para mim. Eu me aproprio daquilo que antes era de outro. Isso é uma abertura absurda. Esse é o processo de abertura, contrário ao que a sociedade pede hoje. Mas o apropriar-se, o quiose, não é só apropriar-se, é deixar-se apropriar. Ou seja, aprender que há outros fluxos, que não esse que a sociedade nos impõe, do qual também tanto gostamos de viver. Apropriar-se, deixar-se apropriar, é um jogo que demanda tempo, que demanda energia, que demanda confiança, que demanda estudo sobre si, sobre o outro, de quem realmente nos importamos. Contrário a todo esse movimento de aceleração, de tempo curto, de resultado, de rendimento a curto prazo, que toda a sociedade nos pede. Última citação aqui agora desse livro que eu já mostrei para vocês aqui, quem está no podcast eu vou dizer, Fundamentos Filosóficos da Neurociência, do Bennett e Hacker, um filósofo e um neurocientista, criticando também a neurociência. Eles fazem aqui, logo na introdução, uma questão importante também, porque a gente confia na ciência que ela pode dizer nos seus parâmetros quem somos nós, quem é o mundo e quem é o outro. Então eles dizem assim, a ciência está tão atreita, tão junto ao erro e confusão conceptual como qualquer outra forma de empreendimento intelectual. A história da ciência está atulhada com destroços de teorias que não eram apenas factualmente erradas, mas conceptualmente falhas. A neurociência não tem sido exceção, como mostramos na nossa descrição histórica. A verdade é que ela é agora uma ciência florescente ou da moda, mas isso não a torna imune a confusões e emaranhados conceptuais. Nós temos que manter, sempre como lembro do Hélio Strasburger, temos que manter o nosso antivírus ligado.
Viver não é um processo passivo, ainda mais hoje. Viver é um processo de atividade cognitiva. Eu não lembro muito bem a frase que Piaget dizia, mas ele dizia exatamente algo assim: se somos passivos intelectualmente, não seremos livres moralmente. Voltamos a Kant, a coragem de pensar por si mesmos, a coragem de enfrentar aquilo que está naturalizado, que nos impõe como uma verdade. Neurociência, psiquiatria biológica, medicina, matemática, estatística. Isso nada a ver tem com comportamento, nada a ver tem com comportamento humano. São categorias de outra pesquisa. Nós temos que olhar as nossas relações humanas através de tempo, de energia, de ganho, não é desperdício, de botar tempo em si nas relações. As categorias das relações humanas consigo mesmo e com os outros são filosóficas, antropológicas, sociológicas, políticas, não matemáticas, não médicas, não estatísticas. Temos que resistir a essa tentação de, no nosso mundo do dia a dia, tudo bem que a gente use atalhos cognitivos, de não usar esse mesmo modelo para todas as relações humanas e para nós mesmos. Muito bem, esse é um vídeo que acabou ficando grande, mas é um assunto que volta e meia as pessoas me perguntam e que questionam se há saída para enxergar as relações humanas de uma outra forma. Sim, há. A saída é deixar de aceitar parâmetros que nada têm a ver com as relações humanas para tentar explicar o ser que somos e como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. Bom, deixo aqui nos comentários esses livros, os nomes dos autores, e se gostaram do vídeo, quiserem dar like, comentar e compartilhar, ajuda o canal a passar mais adiante a mensagem da filosofia clínica. Se tiverem sugestões ou comentários, deixem ali que eu vou respondendo nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.